E aí vem a pergunta que todo mundo faz. O apóstolo Paulo se antecipa aqui, sabendo que ao falar desse tema, essa pergunta será levantada. Pergunta é: há injustiça da parte de Deus? Então, sempre que nós tratamos da eleição, essa é a primeira pergunta que surge. Pastor Marcos, se Deus escolhe alguns e não escolhe a outros, ele então é injusto, não é? Essa é a primeira pergunta que é levantada. E essa pergunta o próprio Paulo fez. Ele sabia que a gente ia fazer essa pergunta. E qual é a resposta a isso? O que mais me assusta no contexto evangélico arminiano é que a resposta a essa pergunta que eles levantam já foi dada há 2000 anos. E eles não aceitam essa resposta. E a resposta não é o pastor Marcos que criou. A resposta não é o pastor Paulo Júnior que criou. A resposta não foi Calvino que criou. A resposta não foram os teólogos medievais, que alguns deles adotaram a doutrina da eleição, não foram eles que criaram isso, não foi Agostinho que criou essa resposta. Quem levantou a pergunta pela primeira vez e deu a resposta pela primeira vez foi o apóstolo Paulo. Ele levantou a pergunta: há injustiça da parte de Deus? E ele responde: de modo nenhum. Essa expressão, de modo nenhum, é a expressão megenoito, no grego. A expressão megenoito no grego é a negação mais enfática do koiné, é a negação mais enfática do Novo Testamento. Significa, olha, de forma nenhuma, não tem. Não é um não qualquer, é um não que vem das entranhas. É um não enfático. Esse é o megenoito. Esse é o megenoito. Quando ele diz: Deus amou Jacó e rejeitou Esaú, a injustiça da parte dele? Megenoito, de forma nenhuma. Ok, Paulo, calma, entendi. Não há. Não, mas arminiano, não há. O arminiano fala: mas aí é injustiça. Não há. Megenoito. Não há. Essa é a resposta. A resposta é clara, direta, forte, sólida, intensa, até agressiva. Não há. Ok, mas não basta dizer não. Acrescente mais alguma coisa. Por que não? Por que não? Paulo prossegue. Ele diz a Moisés. E o pior é que vai piorar, né? Terei misericórdia de quem me aprouver, tem misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver, ter compaixão. Ou seja, eu faço o que eu? Faço o que eu quero. E você não é injusto? Não. De jeito nenhum. Megenoito, de forma alguma. Essa é a resposta. Diante da doutrina da eleição, se alguém disser: mas então Deus não é injusto, o que você vai responder? De jeito nenhum. Porque ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Essa é a resposta. É a resposta de 2000 anos a essa pergunta que nós fazemos hoje. Agora vejam. Ele prossegue no 16. Assim, pois, não depende de quem quer. Veja como a vontade humana é absolutamente irrelevante aqui. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Qual é a causa da eleição? Deus viu quem queria? Não. A causa da eleição é a misericórdia de Deus só. Ele não viu quem queria. Nem existe isso. A causa da eleição é a misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer. Essa é a resposta à pergunta. Há injustiça? Não. Ele tem misericórdia de quem quer. Só que agora Paulo vai piorar a situação. Olha como termina o versículo. Aí piorou. Em vez de ajudar, piorou. Como é que termina o versículo?
Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aí piorou. Mas essa é a resposta. Quando alguém perguntar, há injustiça da parte de Deus? Resposta, de jeito nenhum. Absolutamente. Por que não? Se ele escolhe quem ele quiser. Exatamente por isso que você falou agora. Porque ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece quem ele quer. Ele é Deus, ele faz o que ele bem entende. E sem ser injusto. Essa é a resposta de Calvino? Não. Dos calvinistas de Dort? Não. Essa é a resposta de quem? Do apóstolo Paulo. Essa é a resposta. Não tem outra. Se quiser inventar, paciência, invente. Mas a resposta é essa. Ah, eu não gostei dessa resposta, achei fraca. Só tem essa. Ah, mas essa resposta não respondeu porque ele não é injusto. Realmente, eu concordo. Mas é a resposta que tem. Mas essa resposta não entrou no âmago do problema, não explicou por que ele não é injusto. Ok, você não está contente com a resposta, sem problema, é um direito que você tem. Mas a resposta que tem é essa, não tem outra. Ele fala isso, eu terei misericórdia de quem eu quiser. E ponto final. Eu faço o que eu quero. O senhor está se achando, eu sou Deus. Só isso. Muito prazer. Muito prazer. Eu sou Deus. Soberano. Grande novidade, né? Eu sou Deus. Eu posso ser Deus? Eu posso ser Deus? Você me dá licença? Você me dá licença de eu ser Deus? Eu sou Deus. Arbitrário, sou arbitrário, eu faço o que eu bem entendo. Eu faço o que eu bem entendo. Eu sou Deus. E eu não sou injusto. Faço o que eu quero e eu sou santo em tudo que eu faço. Eu tenho misericórdia daquele e aquele lá eu endureço. E eu sou justo nisso tudo. Eu sou Deus. O meu nome é Senhor. Eu sou o Senhor dos exércitos. Cale-se. Cale-se diante dele toda a terra. Ponto final. Acabou. Ah, nossa, é isso aí. Esqueça o Deus Papai Noel do brasileiro. Esqueça. Isso não existe. Esse Deus inventaram. Não existe. Se você olhar, veja aí o versículo 19. O que acontece no 19? Surge outra pergunta do interlocutor imaginário. Pergunta que nós também fazemos. O apóstolo Paulo previu a pergunta. Olha a pergunta que aparece aqui. Ele diz assim: tu, porém, me dirás. Quem é esse tu? É o arminiano. Esse tu é o arminiano. O arminiano, tu, porém, arminiano, me dirás. Eu sei porque todo arminiano diz isso. Eu sei porque esse tu é o tu profético. Esse tu é o tu do arminianismo. É o tu dirigido ao arminiano. Porque todo santo arminiano levanta isso aqui. Todo arminiano faz a primeira pergunta, ah, Deus é injusto. E todo arminiano faz a segunda pergunta. Veja aqui. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? A pergunta é, então por que Deus reclama quando alguém é incrédulo? Por quê? É ele que endureceu o coração. Não é isso que o arminiano fala? Então por que Deus condena? Por que Deus reprova? Por que Deus chega e fala, incrédulo, você não crê, você rejeita a verdade? Por que Deus se queixa? É ele quem faz, é ele quem endurece, é ele quem amolece. Como é que ele se queixa? Faz sentido essa pergunta? Faz todo sentido. É uma pergunta inteligente? Muito inteligente. Tem lógica? Tem muita lógica. Se é o Senhor quem endurece, se é o Senhor quem amolece, como é que o Senhor se queixa quando alguém tem o coração duro? O Senhor vai lá, vê alguém com o coração duro e fala, coração duro, você tem o coração duro, que feio esse coração duro. Você está reclamando do quê? Meu coração é duro por sua culpa. Meu coração é duro porque o Senhor endureceu. Você está reclamando do quê? Faz sentido ou não faz? Faz. Vamos então ver como o apóstolo Paulo resolve isso? Vamos ver? Ele vai resolver. Vamos ver como ele resolve. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Essa é a resposta. Pronto. Ah, não gostei dessa resposta. Ele fugiu. Parece que ele fugiu mesmo.
Ele não respondeu mesmo. Ele não respondeu e ainda chutou minha canela, é verdade. Ele não respondeu e chutou nossa canela. Então não tem resposta? Não. O que eu estou fazendo aqui nesse congresso então? Você está aqui aprendendo que não tem resposta. Você está aqui para aprender de uma vez por todas que essa pergunta não tem resposta. Que o apóstolo Paulo não respondeu. E o Granconato não vai responder também. Não tenho como responder. Porque o apóstolo Paulo não respondeu. Ele disse apenas: quem és tu para discutires com Deus? É isso. Ou seja, ele proibiu você de fazer essa pergunta. Exatamente. Ele proibiu você de fazer essa pergunta. Pare de fazer essa pergunta. Você não tem o direito de discutir com Deus. Pare de fazer essa pergunta. Se todo arminiano aprendesse essa liçãozinha, pare de fazer essa pergunta. Isso é discutir com Deus. Pare, você não está tendo noção de com quem você está discutindo. Você não tem noção de quem você é e de quem Ele é. Pare de discutir com Deus. Essa é a resposta de Paulo. Essa é a resposta que temos que dar. Então ele faz o que ele quer e reclama do que então? Pare de discutir com Deus. Você não pode fazer isso. E veja por quê. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? O objeto pode fazer isso? Ou seja, reconheça que você é uma criatura. Reconheça que você é alguém que foi feito por Ele. E quem foi feito não pode reclamar com quem o fez. Veja na sequência: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele faz o que ele quer. Ele quis fazer vasos para honra e quis fazer vasos para desonra. Nós somos criaturas. Paremos de questionar e discutir com Deus. Esse questionamento é errado, porque não reconhece a nossa criaturidade. Nós somos meras criaturas. Coloque-se no seu lugar. Paulo está dizendo isso: coloque-se no seu lugar. Você é uma criatura, um vaso de barro. Ele é Deus, Ele é o oleiro. Ele faz o que Ele quer. Reconheça a sua limitação. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Ele fez isso. Ele criou vasos de barro para a perdição. Meu Deus, é demais. Pastor, encerra essa palestra. Eu não aguento mais. É isso. Reconheça: eu não consigo entender, eu não consigo responder. Ele é Deus, Ele é o oleiro, Ele é o Criador, eu sou o vaso de barro, eu não consigo discutir com Ele. Esses assuntos estão acima da minha compreensão. Se Ele quis fazer isso, o que podemos fazer e o que podemos dizer? Ele é Deus. Ele criou vasos de barro para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Se Ele quis fazer isso, se Ele quis mostrar a sua ira, para mostrar o tamanho da sua misericórdia nos vasos de honra, quem somos nós para questionar? Se Ele quis realçar a sua graça nos vasos de misericórdia, mostrando a sua ira nos vasos destinados à perdição, quem somos nós para debater esse assunto? Ele quis, e Ele fez, e Ele faz, e Ele é Deus, e devemos nos calar. Quem és tu para discutir isso com Deus? No final das contas, a rejeição dessas coisas não é uma questão de posição teológica. No final das contas, a rejeição dessas coisas é um ato de rebeldia. Desculpem se isso parece pesado, mas a rejeição dessas coisas, no final das contas, não é questão de que, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, não é. É um ato de rebeldia,
em que a pessoa não reconhece o seu lugar como criatura e não se cala diante dos atos soberanos e inescrutáveis de Deus. As questões que você levanta e os ataques que você faz, a Escritura previu. E você deve ser muito cuidadoso, meu irmão. Deve ser muito cuidadoso para que a defesa das suas percepções não seja, no fundo, um ato de rebelião contra o Criador de todas as coisas. Porque em Romanos 9, a sensação que se tem é que o questionamento dessas coisas é uma ação de quem não se enxerga no seu devido lugar e não aceita a soberania de Deus sobre todas as coisas.